nós vamos fazer hoje, né? Para que sejamos conduzidas a Ele, a receber a palavra dEle. E nós rogamos ao Senhor, em oração, nesse instante, que Ele visite nossos corações, que Ele visite os corações de quem está assistindo, que Ele quebrante-nos com a Tua palavra, para que nós possamos ser moldadas segundo a vontade e o propósito dEle. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Então, como eu disse no final do estudo passado sobre mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, que falaremos hoje da bênção e da alegria de servir. Amém? Então, nós vamos ver aqui que a bênção e a alegria são os frutos que nós recebemos quando buscamos ser doadores ao invés de receptores, quando buscamos maneiras de abençoar, servir e atender às necessidades das nossas famílias. Então, em grande medida, nosso pensamento como mulheres tem sido moldado pelo movimento feminista moderno, o qual vem fazendo um esforço concentrado para rebaixar o valor das mulheres que servem de forma prática em suas casas. Isso é uma grande tática do inimigo, né? Então nós sabemos que tudo isso é um desejo que o inimigo tem de destruir o casamento e as famílias. Então ele vem tentando isso desde o Éden. Mas todas as tentativas dele até então têm sido frustradas, né? Porque a família ainda permanece hoje com tantas dificuldades e falhas naquilo que concerne ao propósito de Deus para a família, mas ela vem resistindo, né? Então ele vem tentando isso há muito tempo, né? Isso é o que ele tentará até o dia que for definitivamente derrotado pelo Senhor. Então ele será derrotado, mas ele vai, ao longo de todo o tempo, permitido pelo Senhor, ele vai tentar isso, né? Então, para nossa tristeza, ele tem alcançado muita vantagem nessa área familiar, por causa da falta de conhecimento que as pessoas têm no Senhor. Então, o ser humano ele tem corrido cada dia mais para não se render ao Senhor e não tem percebido a profundidade do abismo que ele está indo, né? Então, nós vamos ler agora uma narrativa da autora do livro sobre um pedido que lhe fizeram para contribuir com um capítulo de um livro sobre mães e filhas. Então, ela fez uma descrição do exemplo da vida de sua mãe. Então, nós vamos ler aqui agora essa descrição que ela fez. Então, ela diz assim: embora fosse uma mulher extraordinariamente talentosa por seus próprios méritos, minha mãe abandonou de boa vontade uma promissora carreira de vocalista para assumir a posição de ajudante adequada para seu marido. Então, no clima dos anos de 1960, quando as mulheres foram incentivadas a buscar independência, carreira, reconhecimento pessoal e autossatisfação, minha mãe modelou um papel diferente. Um papel em que uma mulher se adapta ao coração e ao chamado de seu marido. Em vez de esperar que a vida do marido girasse em torno de suas necessidades e interesses, seu estilo de vida girava em torno do estilo de vida do marido. É importante entender que esse papel de ajudante não era algo que meu pai exigia de minha mãe, nem era uma posição que ela aceitou de má vontade ou com relutância. Ela realmente amava demais aquele homem e encontrava prazer em caminhar pela vida como sua companheira e incentivadora. Minha mãe administrava com prazer os assuntos domésticos de uma casa muito ativa, de modo a liberá-lo para melhor cumprir o chamado de Deus para a sua vida.
Muitas mulheres hoje considerariam esse estilo de vida opressivo. Minha mãe estava longe de ser oprimida. Ao contrário, meu pai estimava e apreciava muito a companheira que Deus colocou ao seu lado, e se alegrava em vê-la maximizar o potencial e as habilidades que Deus havia dado a ela. A verdade é que nunca somos mais parecidos com Jesus do que quando estamos servindo a Ele ou aos outros. Não há vocação maior do que ser servo. Então essa mulher, ela encontrou aqui no casamento, né, a alegria de servir o marido, a alegria de ajudar esse marido na tarefa, no ministério que o Senhor deu ao marido dela. Então, assim, é uma história preciosa. Ela abriu mão de uma carreira, ela abriu mão de ser uma pessoa reconhecidamente, né? Reconhecida pelos seus feitos, por tudo pela sua profissão, de ser uma profissional reconhecida, para servir ao marido, para servir a sua casa. Isso é muito belo de se ver. Então, nós vemos que hoje em dia nós podemos dizer que não se encontram mulheres com essa posição diante do Senhor e diante do marido, de servir somente de servir. Então nós vamos para a palavra agora em Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa. O que ela tem de mais sublime, a mulher virtuosa, é ela ser tão completamente altruísta. O que é uma pessoa altruísta? Que nega-se a si mesmo para servir as pessoas, que se coloca em último plano e coloca as pessoas em primeiro plano. Tá? Então, ela não busca a autorrealização, não está interessada em progredir em sua carreira, ter sua própria conta bancária ou ser conhecida por suas realizações pessoais. Ao contrário, ela parece praticamente não se preocupar com seus próprios interesses e necessidades, preferindo concentrar-se em como atender às necessidades práticas do marido e dos filhos, bem como de outras pessoas da sua comunidade. Então ela servia primeiro ao marido, aos filhos e também às pessoas do lugar que ela morava, né? Então nós vamos abrir a palavra em Provérbios 31, porém nós vamos ler os versos aleatoriamente, ok? Então primeiro nós vamos ler o verso 22. Diz assim: faz para si cobertas de tapeçaria, seus vestidos é de seda e de púrpura. Ou seja, era uma mulher que estava sempre bem vestida, né? Cuidava do seu vestuário, estava sempre bem aparentada, né? Então nós vemos mulheres que andam desleixadamente, né? Ou seja, não se arrumam, não se arrumam para sair com o marido, não se arrumam em casa, né? Porque muitas vezes a gente pensa só no que vai se apresentar a outras pessoas. Não. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é de apresentarmos a Deus e depois ao nosso companheiro. As outras pessoas, elas são detalhes que não pode contar naquilo que nós queremos apresentar de bom. Então, ela era uma mulher que estava sempre bem vestida, né? Esses tecidos que falam aqui eram tecidos preciosos na época, e a palavra diz que ela tecia suas vestimentas, né? Fazia para si cobertas de tapeçaria, e os seus vestidos eram de seda e de púrpura, né? Então, ou seja, estava sempre bem cuidada, estava sempre bem trajada, não envergonhava o marido pelo seu relaxo, pelo seu desleixo consigo mesmo. Tá? Por quê? Porque ela estava, aquele marido que ela tinha, aquele marido que saía com ela, aquele marido que
que estava em casa com ela era a coroa do Senhor. Então, ela se vestia adequadamente para um marido que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Tá. No verso 15 diz assim: ela levanta-se mesmo à noite, ou seja, cedo, né? Para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Então, ou seja, ela e sua família têm comida suficiente para comer e também compartilhar com as outras pessoas. Tá? O verso 21 diz assim: não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Então, ou seja, ela vive uma vida bem organizada, né? É emocionalmente estável, não se preocupa com o futuro e é livre de medos sobre o futuro, porque a confiança dela está onde? A confiança dela está primeiro em Deus e segundo em seu companheiro. Tá? E no verso 11, 28, 29 e 31 diz assim: o coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, diz o marido, mas tu és de todas a mais excelente. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Então seu marido é louco por ela, ele é fiel a ela, sente que ela é uma em 1.000.000 e diz isso a ela, tá? E se gaba dela para os seus amigos. Seus filhos a honram e elogiam. Então, para mim, não parece tratar-se de uma mulher oprimida, porque cuida da sua família, da sua casa e do andamento de todas as coisas. Então, de fato, que mulher não ficaria muito feliz em ter as mesmas recompensas que essa mulher teve aqui, do seu marido e dos seus filhos? Mas como ela conseguiu todos esses benefícios? Foi brigando pelos seus direitos, né? Brigando o seu desejo de ser servida, né? Não foi insistindo em que seu marido arregaçasse as mangas e a ajudasse com as tarefas domésticas, né? Embora, repetindo, não haja nada errado no fato de os homens fazerem isso, certo? Não. Ela conseguiu tudo isso porque primeiro amou o Senhor e depois obedeceu a Ele, buscando na sua verdade como se portar e conduzir seu casamento naquilo que o Senhor deixou determinado para ela como esposa, ou seja, submissão primeiro ao Senhor e depois ao encabeçamento do seu esposo. Segundo, honrando seu marido com palavras e com o seu comportamento, sendo auxiliadora, amiga, companheira, ajudadora, principalmente servindo e ajudando o marido no chamado que o Senhor deu a ele na vida da igreja. Vamos frisar isso aqui, irmãos, isso é muito importante, né? Principalmente servindo e ajudando no chamado que o Senhor deu ao seu marido na vida da igreja, dando sustentação, dando apoio em oração, né? Em descanso, em liberdade, para que ele tenha tempo com a palavra e com o Senhor, certo? Então, que o Senhor nos ajude a encontrar o caminho que Ele traçou para nós, como mulheres, primeiro, como mulheres que amem o Senhor e a sua palavra,
depois, como esposas e como mães. Que possamos ser mulheres e esposas que fazem a diferença em uma sociedade tão oprimida pelas mentiras que Satanás tem escravizado as pessoas. Então, fica aqui a grande verdade, é que nunca somos tão parecidas com Jesus do que quando estamos servindo aos outros, principalmente aos nossos companheiros. Servir aos de fora, para que todo mundo aplauda, é muito fácil, entendeu? É muito satisfatório. Mas a nossa satisfação deve estar em servir aquele que o Senhor colocou ao nosso lado, como nosso companheiro. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos ajude. E quando nós tivermos a nossa mente aberta para todas essas verdades que o Senhor deixou para nós, o que vai acontecer, irmãs? O Senhor vai trabalhar nos nossos casamentos, ajustando tudo, ajustando todas as coisas que precisam ser ajustadas dentro da vontade do Senhor, trazendo felicidade, trazendo alegria, companheirismo, amizade. Amém? Senhor, nós rogamos a Ti, precisamos de Ti, Senhor, precisamos do mover do Senhor. Senhor, a igreja, Senhor, as famílias estão tão, Senhor, deterioradas no sentido de preservação e cuidado da família, do casamento, Senhor, que isso está se tornando um alvo fácil para Satanás destruir as famílias, mesmo as cristãs. Senhor, a igreja, Senhor, por misericórdia, haja com Teu poder. Senhor, visita o coração das irmãs que estão ouvindo esta palavra, para que elas sejam encorajadas, Senhor, a seguir a Ti, a buscar em Ti, Senhor, todas as necessidades delas. Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.